Bom, a gente gostaria de convidar a nossa próxima palestrante, a professora doutora Arielle Cristina Arena, né? Assim como os outros palestrantes, a gente também está muito feliz da presença da professora. E uma mini biografia acadêmica aí é que a professora possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Unesp, mestrado em Ciências Biológicas na área de farmacologia, também pela Unesp, e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora da Universidade na Unesp também, docente líder do Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, aqui do IB, e orienta pelos programas de pós-graduação em Farmacologia e Biotecnologia da Universidade Estadual de Mesquita Filho, e em Ciências da Saúde na Universidade Federal da Grande Dourados. Desde 2022, é tutora do PET, Ciências Biológicas, e a professora tem experiência nas áreas de Morfologia e Farmacologia, com ênfase em Biologia e Toxicologia da Reprodução, Farmacologia da Reprodução e Embriologia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professora, e uma ótima palestra. Bom, boa tarde a todos. Subi aqui para ficar mais, enxergá-los melhor. Então, eu queria agradecer o convite do primeiro simpósio, né, de Biologia e Desenvolvimento da Saúde. Então, estou muito contente de estar aqui participando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho, né, do que a gente trabalha no laboratório e falando um pouquinho sobre reprodução. Então, o tema que eu vou falar hoje nessa palestra é sobre comportamento reprodutivo, né? Que a pessoal da Liga pediu, fala um pouquinho sobre comportamento reprodutivo, desreguladores endócrinos e saúde reprodutiva. Então a gente está vindo agora de uma palestra, né, da Ana Flávia, ela falou bastante sobre desreguladores para vocês, acho que vocês entenderam bem o que seria os desreguladores endócrinos. E na palestra de agora, eu vou abordar, né, eu fiz essa nuvem aqui de palavras-chave, que são palavras que a gente vai abordar durante a palestra. Obrigada. Então, eu coloquei desreguladores endócrinos, né, que seria o que a gente testa normalmente, comportamento reprodutivo, que é o evento, né, que a gente analisa para ver se esses desreguladores acabaram interferindo em algum processo importante, e hipotálamo, que é outro alvo que a gente trabalha no laboratório. Então, eu coloquei várias palavras aí, né? Só que o que eu vou dar ênfase na palestra de hoje é sobre a diferenciação sexual hipotalâmica. Tá? Um nome meio complexo, né? Geralmente quem está no primeiro, segundo ano da graduação ainda está começando a aprender um pouquinho sobre isso. Então eu vou falar mais para vocês sobre esse processo de diferenciação sexual hipotalâmica. Bom, quando a gente vê uma criança, vê um menino, vê uma menina, desde pequenininho a gente já percebe que existe uma diferença, né? Então a menina, geralmente o que ela faz? Ela já começa a se interessar por boneca, algumas, né? Hoje a gente está vendo uma mudança. Mas a gente já percebe que a menina vai lá com a boneca, o menino vai com o carrinho, a menina quer brincar de dona de casa, né? Ainda bem que hoje está mudando um pouco essa situação. Mas até pouco tempo a gente vê essas diferenças. Só que às vezes, o que as pessoas começam a falar? Falam, será que realmente essa diferença, né, de você brincar com a boneca, a menina, e o menino com o carrinho, é uma imposição da sociedade? Será que não é, né, a nossa cultura, a escola, que faz isso, né? Porque você nasce, sua mãe vai dar o quê se você for menina? Para você uma boneca, não é? Para o menino um carrinho. Então, às vezes, a gente fica com essa dúvida, né? Será que é uma imposição cultural? A sociedade está impondo isso para a gente? Da gente ter esse comportamento? Ou realmente não? O cérebro é diferente? O cérebro de menino e o cérebro de menina, ele tem diferenças. Então a gente está vendo cada vez mais, com base em estudos, que existem diferenças sexuais sim no cérebro.
e que essas diferenças sexuais, elas não podem ser ignoradas, porque elas são importantes não só para esse tipo de comportamento, não só para o comportamento reprodutivo, mas sim para doenças. Algumas doenças que a gente percebe que são muito mais, acometem muito mais os homens do que as mulheres. Então até a suscetibilidade para essas doenças na vida adulta tem a ver com essas diferenças sexuais aí, tá? Então tudo começou, né, na verdade, esses estudos a respeito dessas diferenças sexuais no cérebro, começou com vários modelos animais. Então a gente tem vários modelos que a gente pode usar para avaliar essas diferenças sexuais e como que elas são estabelecidas durante o desenvolvimento. Então pássaros, roedores, né? A gente usa muito o rato, que é um modelo excelente para esse tipo de estudo. E hoje tem muitos estudos com drosófilas também. A gente avalia comportamento na drosófila e pode extrapolar para o humano também. Então são vários modelos que a gente pode utilizar para avaliar isso aí, tá? Se hoje a gente está mais familiarizado com esse tipo de diferenças, né, de estudos no cérebro, né, essas diferenças sexuais no cérebro, antigamente, mais ou menos em 1959, isso não acontecia. Porque se estabelecia, né, que na verdade a única coisa que seria diferente no homem e na mulher seria o tipo de genitália que eles possuíam. Então essa frase foi, né, colocada no trabalho, né, em 1959, que a diferença era a genitália. Não tinha mais diferença nenhuma, né? Colocando que o cérebro então seria igual, o cérebro de mulher seria igual ao cérebro do homem. Só que isso caiu por terra, né? Com os estudos que começaram a acontecer, e alguns estudos verificaram que hormônios pré-natais, então você ser exposto a hormônios durante a gestação, essa exposição era capaz de inverter o comportamento sexual de fêmeas quando elas se tornassem adultas. Então a fêmea, se ela fosse exposta a qualquer hormônio durante a gestação, quando essa fêmea atingisse a vida adulta, ela apresentaria comportamentos que não são um caso típico de fêmea, que seria comportamento típico de macho. Então essa observação foi super importante e ela foi o pontapé inicial para os estudos na área de diferenciação sexual hipotalâmica, tá? Então, né, a partir deste estudo, começou-se a traçar esse modelo clássico que a gente tem, que é um modelo, né, que mostra como que as diferenças sexuais são estabelecidas. Então tudo começa na determinação sexual genética, nos cromossomos que você tem. Então se é XX ou se é XY. A partir dessa diferenciação sexual, que a gente chama de sexo genético, a gente tem uma alteração na gônada. Então a gônada, ela vai ser alterada. A gônada, ela é bipotencial. O que quer dizer isso? Dependendo do estímulo, a gônada, ela pode se tornar um ovário ou ela pode se tornar um testículo. Então, dessa forma, com base no sexo genético, a gente tem o estabelecimento do que a gente fala sexo gonadal. Muito bem, né? Uma vez estabelecendo a gônada, ou sendo testículo, ou sendo ovário, a gente tem a produção de hormônios, que vai então levar às diferenças fenotípicas. Então agora eu vou ter o terceiro tipo, né, de definição das diferenciações sexuais, que é o fenótipo, masculino ou feminino, tá? Mas será que essa estrutura está correta, né? Será que se eu pensar que é só o hormônio, então, que leva a essas diferenças sexuais, será que isso é correto? Eu acreditar nisso, que é só hormônio? Até outro dia, né? Era isso, né? Esse modelo era clássico, achava-se que era só hormônio que levava a essas diferenciações. Hoje, sabe-se que, além dos hormônios, que a gente não pode ignorar que é uma parcela importante ali, né, que vai contribuir para essa diferenciação sexual, a gente tem também a genética e a gente tem o ambiente e a experiência.
E essa terceira parte aqui, que é o ambiente e a experiência, ele é muito importante para o ser humano, porque acaba sendo aquele aspecto cultural, né? Aquele aspecto da sociedade que vai influenciar um pouquinho também esse comportamento sexual, tá? Então a gente tem esses três fatores aí atuando juntos, de maneira unidas, para promover a diferenciação sexual do cérebro. E dessa forma, né, houve o que a gente chama de redefinição da diferenciação sexual, que é muito interessante porque, né, se a gente for pensar que cada ser humano, né, cada pessoa, ele tem um cérebro diferente. Embora o homem, né, tenha as diferenças sexuais ali, a fêmea outras, eu tenho variações. Então, dentro dos homens, dos machos, eu tenho vários tipos de graus dessa diferenciação, como eu tenho nas mulheres, nas fêmeas. Também eu tenho graus de variações, não é aquela coisa, né, preto no branco, ou é ou não é. Eu tenho os graus. E como que a gente consegue isso? Antes não sabia-se disso, agora sabe que eu tenho, né, para eu ser fêmea, o que eu vou ter interagindo aqui, interferindo aqui? Eu vou ter os genes, eu vou ter os hormônios e eu vou ter o ambiente. Então, esses três fatores fazendo com que aquele indivíduo se torne uma fêmea, como eu vou ter esses mesmos três fatores interferindo para que aquele indivíduo se torne um macho. Mas eu tenho esses fatores de compensação, que eles estão em sentido oposto àqueles três. Então, é eles que vão, às vezes, fazer com que eu tenha vários graus ali de diferenciação sexual, tanto para o macho, né, quanto para a fêmea. Tá? Então tem uma mudança aí nesse parâmetro, nesses aspectos da diferenciação sexual hipotalâmica. Tá? Bom, quando que a diferenciação sexual ela começa? Então, sempre o processo começa quando? Se é o genético, qual que é o que marca esse processo? Que tem a embriologia. Qual que é o processo que marca? Que eu vou saber se é XX ou XY? O professor Ellison sabe. Fecundação. Então, tudo começa na fecundação. Então, é um marco ali para que eu tenha, então, o meu sexo genético. Para ser XX ou XY. Depois da definição do sexo genético, eu vou ter o quê? A diferenciação da gônada, ou testículo, ou ovário, que é o sexo gonadal. Após a formação da gônada, eu vou ter a formação de hormônios. Daí, o que esses hormônios vão fazer? Esses hormônios vão lá, na genitália externa, fazer o processo de masculinização dessa genitália. Ou fica feminina, ou fica masculina. Tá, então eu cheguei até ali, cheguei até a genitália. Eu tenho um homem, eu tenho uma mulher? Vocês acham que eu já tenho homem ou mulher? Não, falta o mais importante. Quem que é o mais importante? O cérebro. Então eu tenho um hormônio que agora vai para o cérebro. Para quê? Para diferenciar esse cérebro. Daí a gente tem agora, para fechar isso, o estabelecimento do padrão sexual do sistema nervoso central. Porque até então, o sistema nervoso central não estava com padrão nenhum. Né? Ele não era nem para um lado nem para o outro. Então eu preciso desses hormônios produzidos pelas gônadas para que eu tenha agora esse estabelecimento ali do processo de diferenciação sexual hipotalâmica. Então agora o hipotálamo, né, com os hormônios produzidos aqui pelas gônadas, ele vai se diferenciar. Tá? Então o que seria esse processo de diferenciação sexual hipotalâmica? Até um determinado momento, o hipotálamo, ele era igual, tanto no sexo como no outro. Ele era exatamente igual. Então, ele precisa passar, durante um período que a gente chama de período crítico, ele precisa passar por alterações. Alterações funcionais, morfológicas, para que ele adquira toda a capacidade que ele tenha, né, para expressar na vida adulta um comportamento típico, né, daquele sexo, e também para que vários processos neurobiológicos
sejam diferenciados. Então, tudo isso vai acontecer ali no cérebro. É necessário que isso aconteça. E o que leva a esse processo de diferenciação? A exposição aos hormônios gonadais. Então, são aqueles hormônios que a gente viu que são produzidos pelas gônadas, que vão lá no cérebro e façam que eles se alterem, que essas diferenças sexuais ali sejam delineadas. E isso vai acontecer durante qualquer momento? Não. A gente tem uma fase ali crítica, que a gente chama de período crítico, onde o cérebro vai estar responsivo a esses hormônios. Porque se eu der hormônio em outro período, eu não vou ter essa diferenciação sexual hipotalâmica. Então o cérebro tem que estar responsivo e a gente tem um período crítico que é determinado, denominado de período crítico da diferenciação sexual do cérebro. Quando que é esse período crítico? A gente trabalha muito com o rato. Então, o nosso rato é um modelo experimental e é um modelo interessante para esse tipo de análise de diferenciação sexual hipotalâmica. O rato, ele tem, durante o último terço de gestação que a gente fala, mais ou menos no dia gestacional 18, e 19, a gente tem o que a gente chama de pico de testosterona. Então, nessa imagem, a gente consegue ver, entre o dia gestacional 18 começando, a gente vê um pico de testosterona. E esse pico aqui, esse pico, ele tem um pico pré-natal, e depois, imediatamente após o nascimento, entre 0 e 2 horas após o nascimento, a gente vê um outro pico acontecendo de testosterona. E esse outro pico, ele dura mais ou menos 10 dias, depois ele vai caindo, e fica muito baixinho. E a gente pode perceber nessa imagem que ele vai retornar de novo até um aumento de testosterona só próximo ao dia pós-natal 40, que seria o que a gente chama de pré-púbere, começando ali na pré-puberdade, que vai esse segundo aumento, terceiro aumento, na verdade, de testosterona. Então, nota-se aqui esses dois picos. E esses dois picos, onde que eles acontecem? Começa no 18º dia e vai até o dia pós-natal 10. Por isso que a gente considera no rato que esse período aqui é o chamado período crítico de diferenciação hipotalâmica. Então, se eu quiser interferir no processo de diferenciação sexual hipotalâmica, o que eu tenho que fazer? Tentar alterar esse pico aqui. Ou o primeiro, que é pré-natal, ou o segundo, que é pós-natal. Tem que tentar suprimir ou até retardar esse pico. Porque se eu retardar o pico, eu também vou estar interferindo no processo. Por quê? Porque o cérebro só está responsivo nesse período aqui. Eu posso aumentar o pico aqui, isso não vai adiantar nada mais. Já era. Tá? O cérebro não está mais responsivo. Certo? Bom, e nos homens, nos humanos? Existe isso também? Existe. Nos humanos, o período vai ser diferente. No humano, a gente tem um pico pré-natal, que vai da 8ª à 24ª semana, e depois um pico pós-natal, que vai da 4ª à 24ª semana pós-natal. Esse segundo pico, ele é chamado de mini-puberdade. Não sei se vocês já ouviram falar, que existe uma mini-puberdade no homem após o nascimento, logo após o nascimento, que é o segundo pico que vai ser importante ali para o processo de diferenciação sexual hipotalâmica. Daí vocês podem perceber que a testosterona cai e depois lá pro 10 anos, 11 anos, começa de novo aquele pico que é quando o menino entra na puberdade, certo? Bom, então o que a gente percebe com isso? Vendo a importância desses picos e que realmente existem esses picos de testosterona, então começamos a perceber, na época, quando eles estavam estudando pela primeira vez esse assunto, eles começaram a associar, então se é pico de testosterona, então quem deve ser responsável
pelo processo de diferenciação sexual hipotalâmica é a testosterona. Então é ela que vai garantir a diferenciação sexual hipotalâmica. Será que é isso mesmo? Será que é a testosterona? Será que é ela que realmente vai levar isso, né? Vai levar esse processo que a gente chama de hipótese organizacional, né? Então o nosso cérebro, ele está, durante esse período crítico, é como se a testosterona atuando aqui, ela estaria o quê? Organizando o substrato, né? Organizando o cérebro, na fase do período crítico. Daí, na vida adulta, a gente precisa de testosterona de novo, precisa? Testosterona é importante, por isso que tem a puberdade, tem o aumento dos níveis de testosterona. Só que daí, nesse segundo período, né, quando a gente já está adolescente, puberdade, começando a vida adulta, a testosterona ela não vai mais atuar na organização que a gente fala, e sim ativação, ela vai ser ativacional. Então, tem a fase organizacional, que é a fase perinatal, que a gente fala. Por que perinatal? Porque ela abrange um pouquinho antes do nascimento e um pouquinho depois do nascimento. E na fase adulta, né, puberdade adulta, a gente tem a hipótese ativacional do cérebro. Então, testosterona atuando aí de duas maneiras nessas duas fases da vida, para levar essa diferenciação sexual hipotalâmica. Bom, só para a gente ver aqui então, ó, a fase organizacional seria o quê? Do período 18, pré-natal, até 10 dias após o nascimento. É o período onde o cérebro está mais suscetível a essas mudanças provocadas pela testosterona. E depois, na vida adulta, os hormônios circulantes vão ser importantes para todos os comportamentos que o animal, né, e o ser humano vai exibir na maturidade. Bom, então o hipotálamo, né, esse hipotálamo, durante essa fase que a gente chama de organizacional, como que ele é antes de ser exposto a esse hormônio? Ele é do tipo feminino, né? Então o hipotálamo de mamíferos, ele é considerado do tipo feminino, antes de qualquer exposição hormonal. O que quer dizer isso, do tipo feminino? Que se eu não interferir no hipotálamo, deixar o hipotálamo do jeito que ele está, na vida adulta, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai exibir o comportamento sexual típico de fêmea, que é a lordose. Vocês viram a lordose, né? A Ana Flávia comentou sobre a lordose, esse comportamento de fêmea. E a gente tem um padrão de secreção cíclico de gonadotrofinas, que é o padrão que a mulher, é o padrão que a fêmea exibe, né? As mulheres sabem que a gente é o quê? Cíclica, não é tônica. Então, esse estabelecimento todo é típico de um hipotálamo feminino. Bom, só que em machos, o que vai ter que acontecer? O hipotálamo ele precisa ser masculinizado. Para quê? Para que o hipotálamo perca essa característica feminina que ele tem e adquira, então, um padrão de secreção tônico de gonadotrofinas e adquira um comportamento sexual que é o típico de macho, que é a monta. Então, se o macho encontrar uma fêmea, ele vai querer montar nessa fêmea. É o comportamento típico de macho. Então, para que ele tenha tudo isso, ele precisa ser masculinizado. Então, dessa forma, durante aquela fase do período crítico que eu acabei de falar para vocês, o hipotálamo, o cérebro, ele precisa passar por esses dois processos. Lembram-se que ele era feminino, então ele precisa sofrer um processo de defeminização e depois ele precisa ser masculinizado. Então são dois processos independentes. A defeminização, o que seria a defeminização? A masculinização, o que é isso? É quando o hipotálamo ele vai organizar, então ele vai ter uma organização ali do hipotálamo, graças à exposição a hormônios, que vai fazer com que ele fique permissivo para expressar todo aquele padrão sexual típico de macho. É o processo de masculinização. Só que ao mesmo tempo, ele também tem que defeminizar. Por quê? Porque ele tem que perder essa capacidade de responder aos estradiol, né, ao estradiol ali,
né, ou seja, os efeitos ativacionais do estradiol que induziriam a um comportamento sexual típico de fêmea. Então é interessante, né, que esses dois comportamentos, esses dois processos, na verdade, eles são independentes. Então, às vezes, o hipotálamo ele pode ser masculinizado, mas ele pode não ser defeminizado. Então, às vezes, se eu der, por exemplo, estradiol para o animal, vou falar animal porque como a gente trabalha muito com animal, então eu vou falar animal. Quando a gente trata o animal com estradiol, às vezes ele tem um comportamento anterior de macho, só que eu dou o estradiol, geralmente, às vezes, né, ele fica fêmea. Ele vira fazer lordose. Por quê? Porque o processo de defeminização não foi completo. Então pode acontecer isso, por esses dois processos aí serem independentes, tá? E na fêmea, o que vai acontecer na fêmea? Para que ela tenha, né, aquele cérebro bipotencial, para que ele se transforme em um cérebro feminino. Vai ter que acontecer a feminização. Então não é porque o hipotálamo, o cérebro, ele é feminino de início, é que da fêmea tem que ficar, né? Não precisa ter nenhuma exposição, nenhuma alteração. Precisa. Então o hipotálamo da fêmea precisa passar pelo processo de feminização, que ocorre na ausência de níveis de estradiol. Então eu não preciso de estradiol para acontecer esse processo de feminização na fêmea. Porque se eu tiver hormônio, vai acontecer o oposto, tá? Vai masculinizar, certo? Bom, então daí, né, o que eles acreditavam? Sempre acreditavam que era a testosterona. Bom, a testosterona antes, agora não mais, mas quando eu fiz meu mestrado, lembro, estava na graduação, era considerada um hormônio masculino, né? A gente falava testosterona, era um hormônio clássico masculino. Então, se eu estou falando em masculinização, claro que seria a testosterona envolvida. No entanto, o que eles começaram a perceber nos estudos? Que não era a testosterona que atuava no cérebro para masculinizar, era o estradiol. Então, o estradiol, na verdade, lá no cérebro, ele era convertido através dessa enzima P450 aromatase. Então, a testosterona era convertida em estradiol, e era o estradiol que atuaria no cérebro, para masculinizar esse cérebro. E daí surgiu a hipótese da aromatização, tá? Então, isso ficou explicado, né? Essa hipótese, por quê? Porque havia muitas dúvidas, principalmente em relação à circulação materna. Se a gente pensar, né, essa imagem está nos ilustrando isso. A gente tem aqui o cérebro masculino, né, o testículo, e aqui o feminino. O que acontece com a circulação materna? A gente tem estradiol vindos da mãe. Se é o estradiol que leva a essa masculinização, por que a fêmea também não se masculiniza se a gente tem estradiol vindos da mãe? Daí logo descobriu-se que existe uma proteína, a alfa-fetoproteína, que é essa aqui, ó, alfa-fetoproteína no feto, e durante o período crítico de diferenciação, a alfa-fetoproteína está em altos níveis nesse feto. E dessa forma, isso prova que ela se liga ao estradiol e não deixa que o estradiol entre no cérebro. Quem que consegue entrar no cérebro livremente? A testosterona produzida pelo testículo, naqueles picos de testosterona. Elas conseguem entrar no cérebro e dentro do cérebro a gente tem essa enzima aqui, aromatase, em altas concentrações também, que ela vai lá e faz a aromatização, converte a testosterona em estradiol no cérebro, e é isso que leva ao processo de diferenciação sexual hipotalâmica e explica por que a fêmea não se masculiniza, mesmo o estradiol vindo da mãe, tá? Bom, dessa forma, a gente vai começar a falar um pouquinho da principal estrutura do cérebro que vai ser alterada após a exposição hormonal, que é o hipotálamo.
Então, o hipotálamo, que situa-se mais ou menos aqui, né? A gente está vendo o diencéfalo, o hipotálamo. Ele é uma estrutura super importante que está envolvida diretamente ali na neurobiologia da reprodução. Então, no hipotálamo, a gente tem diversos núcleos e esses núcleos, eles são diferentes em machos e fêmeas. Eles já têm todo um processo de diferenciação sexual. E eles estão ali suscetíveis à interferência desses hormônios. Desses núcleos todos, eu vou falar especificamente de 3 núcleos importantes, que são os três diretamente envolvidos no processo de reprodução, que é o núcleo dimórfico sexual da área pré-óptica, a sigla dele é esse SDN, que é esse núcleo aqui. Esse núcleo, a gente pode perceber que ele é maior no macho do que na fêmea. Então, aqui a gente tem uma imagem comparando os núcleos no macho, na primeira imagem, e na imagem à direita, na fêmea. Então, a gente percebe que o SDN, o núcleo dimórfico, ele é bem maior no macho do que na fêmea. O outro núcleo é o estriado terminal, com a sigla BNST. Ele também é maior no macho do que na fêmea. E o terceiro núcleo é o núcleo periventricular anteroventral, que é o AVPV. É o único deles, aqui em amarelo, que é maior na fêmea do que no macho. Então, esses 3 núcleos aí, eles são altamente suscetíveis aos hormônios. E eles vão, durante o período crítico, ser expostos a esses hormônios, e é essa exposição que vai alterar toda uma anatomia, toda uma histologia e fisiologia desses núcleos. No macho de um jeito, na fêmea de outro jeito. Então, que diferenças que a gente vai ter aqui é nítido o tamanho, né? Então, o volume desses núcleos são nítidos que são diferentes. Mas ele tem diferença em relação ao tamanho de células, ao número de células, ao fenótipo de neurônios, quais receptores esses neurônios expressam, a parte da neuroquímica, os neurotransmissores que são liberados aqui. Então, todas essas alterações vão acontecer graças à exposição a esses hormônios. O mais estudado, o núcleo bem mais estudado desses 3 que eu acabei de falar, é o núcleo dimórfico sexual da área pré-óptica, que é esse aqui, ó, o SDN. Esse núcleo, ele é mais ou menos 5 vezes maior no macho do que na fêmea. E ele é uma região, esse núcleo, intimamente relacionada ao controle do comportamento sexual masculino. É por isso que ele é bem maior no macho do que na fêmea. Ele controla o comportamento sexual masculino. Mas eu estou falando de reprodução aqui, mas na verdade não é só a reprodução, o comportamento sexual que esse núcleo regula. Ele regula muita coisa. Então ele regula a sensação de febre que a gente tem, ele regula o comportamento materno que as fêmeas têm, diferente dos machos. Ele regula o sono, ele regula o comportamento de brincar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse comportamento de brincar dos animais. E, inclusive, né, o comportamento sexual masculino. Então, ele regula vários comportamentos ali. E é por isso que quando a gente fala em diferenciação sexual hipotalâmica, a gente não está só falando da parte sexual, propriamente dita, da parte reprodutiva, a gente está falando de muito mais, inclusive até de doenças ali que são muito mais suscetíveis no homem, outras na mulher, né, por conta dessa diferenciação sexual. Mas o que esses hormônios fazem nessa área pré-óptica? Que mecanismos que ocorrem que produzem essas diferenças sexuais na área pré-óptica? Então são vários mecanismos. Então a gente tem a apoptose em alguns núcleos, neurogênese, a gente tem o estímulo à sobrevivência celular, a formação de dendritos
migração neuronal, então tem vários mecanismos, acetilação de estonas, então a gente tem vários mecanismos ali que são envolvidos nesse processo de diferenciação sexual hipotalâmica. Vários mecanismos super complexos aí, diga-se de passagem, tá? O primeiro trabalho que evidenciou que existia diferença nesse núcleo foi um trabalho de 1978, recente, né? Tem a mesma idade que eu, onde a gente percebeu, né? E a gente não, também a gente estava acabando de nascer. Eles perceberam que a região desse núcleo SDN no macho era bem maior do que na fêmea. Então, já começaram a perceber que havia diferenças ali importantes nesse núcleo entre machos e fêmeas. E que, se você utilizasse hormônios, isso poderia alterar o volume desse núcleo. Então, nesse trabalho, ele mostra aqui, ó, que é um macho adulto, um núcleo grande. Aqui é a fêmea, dá para ver que é bem menor, esse núcleo. Já na figura C, é uma fêmea que foi exposta a testosterona na vida pré-natal. O núcleo dela é igual ao do macho. E essa outra fêmea foi exposta ao dietilestilbestrol, que é um estrógeno muito potente, e também teve o mesmo efeito da exposição à testosterona. Então, mostrando que realmente o hormônio faz alguma coisa ali nesse núcleo que faz com que as células proliferem e fique maior quando ocorre a exposição aos hormônios na vida pré-natal, tá? Então, dessa forma, o que começou a perceber? Ó, que esses núcleos, né, são diferentes em relação ao seu tamanho. Por quê? Porque no macho, o que aconteceu? Eu tive a exposição do hormônio. Então, expôs o hormônio, eu tenho aumento do núcleo. Agora, quando eu não tenho hormônio, eu tenho a morte, talvez, dessas células. Elas morrem, então eu vou ter um núcleo menor. Tá? Então, a testosterona, né, ou estradiol, atuando aí de maneiras distintas no masculino e no feminino deste núcleo. Então, dessa forma, desses dois núcleos, né, o SDN e o BNST, que são maiores no macho, o que está acontecendo aqui? O que o hormônio está fazendo nesse núcleo? Ele está diminuindo a morte celular. Então, o estradiol está trabalhando aqui para quê? Para diminuir a morte celular. E na fêmea? O que acontece? Vamos dar um exemplo na fêmea, daquele núcleo AVPV. Lembra-se que o núcleo AVPV na fêmea é maior do que no macho. O que vai acontecer aqui na fêmea? A fêmea tem hormônio? Não. Então, o que o hormônio está fazendo aqui? Quer dizer, a ausência de hormônio está fazendo aqui? Não está deixando que essas células morram. Já no macho, que eu tenho hormônio, o hormônio está atuando na morte celular, fazendo com que os neurônios aqui do AVPV morram por conta do hormônio. Então é interessante observar, concluir com isso, que o mesmo esteroide, o mesmo hormônio, ele está atuando ali de duas maneiras diferentes. Então, enquanto num núcleo ele estimula a apoptose, no outro núcleo ele inibe a apoptose. Então, tudo isso faz com que o processo de diferenciação sexual hipotalâmica fique cada vez mais complexo, né? Porque cada regiãozinha, cada núcleo tem um efeito diferente ali por conta do hormônio. Bom, aqui para mostrar para vocês, né, essa questão da apoptose ou não, a gente sabe que a BCL2, né, é anti-apoptótica e a BAX é pró-apoptótica. Então, por exemplo, nesse núcleo SDN, onde o macho é maior que da fêmea, o que o estrógeno está fazendo? Está ativando as proteínas pró-apoptóticas, enquanto que ele está inibindo a anti-apoptótica. Então, esses hormônios, eles conseguem atuar através desse tipo de proteínas sinalizadoras, para inibir
ou ativar a copitose ou não. Dessa forma, ativando o inibino, eu vou ter um aumento ou uma diminuição desses núcleos, certo? Além dessas diferenças no volume, a gente também tem diferenças microscópicas. Então, só para vocês perceberem, olha os neurônios, a micróglia do macho, olha a micróglia da fêmea, elas são diferentes. Então, todas essas diferenças aqui que a gente observa são determinadas via hormônio também na vida pré-natal. Bom, e daí vem a pergunta, né? Como então que o estradiol atua no cérebro? De várias maneiras. Então, os mecanismos de atuação do estradiol no cérebro, ele é diversificado. Então, cada região aqui é de uma maneira diferente. E isso torna a coisa bem mais gostosa de se estudar. Quem gosta dessa área gosta de estudar isso por quê? Porque cada região comporta-se diferente. Tem um neurotransmissor diferente envolvido. Então, a chance de dar alguma coisa errada é grande. Quando a gente estuda, a gente gosta de ver, né, os mecanismos. Não que a gente queira que dê errado, mas a gente quer ver, né, os efeitos ali para entender melhor todo esse processo de diferenciação sexual hipotalâmica, tá? Então, cada região, então na área pré-óptica, eu vou ter alguns mecanismos acontecendo, na VTV eu vou ter outros, então eu vou ter aí várias probabilidades de ação do mesmo hormônio, tá? Bom, dessa forma, a gente usa, né, para estudar tudo isso, para estudar o processo de diferenciação sexual hipotalâmica, a gente costuma usar diferentes manobras. A gente gosta de usar vários tipos de exposições para tentar entender um pouquinho como que esse processo de diferenciação sexual acontece. Então a gente usa drogas, né? A gente usa o estresse, pode eu castrar o animal. Se eu castrar ele ao nascer, eu não vou ter o segundo pico de testosterona, porque eu tirei o testículo. Então eu vou suprimir esse segundo pico. Eu posso usar anestésicos, eu posso usar desreguladores endócrinos. Então a gente tem várias manobras para nos ajudar a interferir nesse processo de diferenciação sexual hipotalâmica e entender melhor um pouquinho dos mecanismos de ação, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns trabalhos que a gente fez no laboratório, que a gente teve alterações no comportamento. Eu vou focar o comportamento ali do animal para entender um pouquinho, né, sobre como que a gente interfere nesses picos de testosterona para tentar interferir nesse processo de diferenciação sexual hipotalâmica. Eu comecei meu estudo nessa área estudando o éter, que era um anestésico, que agora é proibido. Mas antes, quando eu estava na graduação, a gente podia usar no rato. A gente anestesiava com o éter. E o éter, ele além de ele ser um anestésico, ele é estressor. O animal fica super estressado com o éter. E alguns trabalhos apontavam que alguns anestésicos interferiam no processo de diferenciação sexual hipotalâmica. E a gente quis testar isso no laboratório. Então o que a gente fazia? A gente pegava o rato, esperava ele nascer, acabou de nascer, colocava num frasquinho com éter, deixava ele tombar e tirava o rato e deixava ele crescer naturalmente até ficar adulto. O que eu estava fazendo exatamente após o nascimento? Eu estava colocando o animal, né, colocando o filhote, expondo ele exatamente quando eu estava tendo o segundo pico de testosterona, que é aquele pico que acontece imediatamente após o nascimento. Dessa forma, esse animal cresceu, ficou adulto. O que a gente percebeu que aconteceu com ele? O comportamento foi alterado. Então, o comportamento sexual dele foi totalmente alterado. Então, ele tinha comportamento de macho, reduziu o nível de comportamento. Ficou bem menor do que o controle. Mas ele até chegava, alguns até tinham o comportamento de macho. Só que o que a gente fazia? A gente pegava esse rato, castrava o rato e colocava nele estradiol. Injetava o estradiol no rato. Daí colocava esse animal com outra fêmea. Não, com outro macho, desculpa. Com outro macho. O que ele fazia? Lordose. Então ele virava fêmea. Mostrando o quê? O que isso mostrava? Que
Se eu não desse estradiol para esse animal, ele vivia como macho tranquilamente. Só que se eu fornecesse o estradiol, ainda eu tinha receptores ali no hipotálamo dele que não foram completamente defeminizados. Então o processo de defeminização não aconteceu corretamente, por conta da ausência desse segundo pico. Então o animal expressava um comportamento típico de fêmea. Tá? Então esse foi um trabalho ali que foi o primeiro que eu fiz nessa linha aí de diferenciação sexual hipotalâmica. Daí no segundo trabalho, a gente utilizou corticoide, pensando naquela mulher que tem ameaça de parto prematuro e usa o corticoide para maturação pulmonar. Então ele vai, tentar maturar esse pulmão dessa criança. Só que será que ele vai atuar, interferir em algum aspecto ali dos níveis de testosterona? Por que a gente fez essa pergunta do nada? Assim, corticoide, será que induz? Não. A pergunta foi feita exatamente por quê? Porque o corticoide, cortisol, ele inibe o eixo hipotálamo hipófise-gônada. Então é comprovado que o cortisol inibe testosterona. Então, se eu pegar o animal e tratá-lo como a gente fez nos períodos ali que eu teria o pico de testosterona, o que vai acontecer com esse animal? Será que eu não vou ter pico de testosterona ou ele vai ser retardado? Vai acontecer alguma coisa com isso? A gente viu que na vida adulta foi assim um efeito muito pronunciado, porque esse animal ele defeminizou, então a gente teve uma defeminização incompleta por conta dessa supressão do pico de testosterona. Como que a gente comprovou que houve essa defeminização? Porque quando a gente colocou com outro macho, ele exibia lordose, após tratamento com estradiol, tá? Sem estradiol ele não tinha. Sem estradiol, metade, vamos dizer assim, metade apresentou comportamento de macho, outra metade não. Mas quando a gente dava o estradiol, ele tinha comportamento de fêmea. Então já mostrou aí que realmente esse corticoide ali, essa administração pré-natal do corticoide, ela fez com que ficassem nesse hipotálamo receptores ali de estrógenos funcionais. Se eu ativar, ele vai expressar, tá? Bom, daí um outro trabalho que a gente fez foi utilizando o ibuprofeno. Então esse trabalho surgiu do ibuprofeno, por quê? Porque o que é o ibuprofeno? O ibuprofeno é um anti-inflamatório, todo mundo toma, um dos mais utilizados. A gente toma assim para qualquer coisa, E o ibuprofeno, ele vai inibir o quê? Prostaglandina. Quando que eu achei interessante dar para o rato ibuprofeno? Quando eu vi um artigo que exemplificava como que na área pré-óptica o estradiol atuava ali na masculinização dessa área pré-óptica. O estradiol, na área pré-óptica, ele não masculiniza por ele mesmo a área pré-óptica. Ele masculiniza via aumento da COX, da enzima ciclooxigenase, que leva à produção da prostaglandina. Então, aqui é a prostaglandina que é o nosso grande maestro do processo de diferenciação sexual hipotalâmica da área pré-óptica. Daí quando eu vi isso, falei, nossa, e se eu tomar um anti-inflamatório, Será que isso vai interferir nessa prostaglandina? E daí não vai masculinizar? Com base nisso, a gente fez um trabalho onde a fêmea era tratada com ibuprofeno durante todo o processo de gestação e lactação. A gente pegou a lactação também inteira, porque a lactação é um momento importante, além de ter o segundo pico, acontece todo o processo de diferenciação hipotalâmica, neurogênese, que são importantíssimos, e avaliamos esse animal na vida adulta. Então, além de várias alterações que a gente obteve, que eu não vou citar aqui, então, alteração na produção espermática, alteração na qualidade dos espermatozoides, a gente observou alterações no comportamento sexual desses animais. Então, os machos, eles apresentaram aqui também um comportamento sexual masculino, na presença de uma fêmea receptiva, que é o normal que a gente espera, eles estavam normais, foram masculinizados normalmente. Só que quando a gente
colocaram esses animais com outro macho, eles tinham esse comportamento de fêmea, que era exibir aqui a lordose, tá? Isso mostrou-se o quê? Né? A gente também chegou a medir nesse trabalho o SDN, né? A gente mediu o núcleo, ele estava alterado, estava menor no macho, então houve essa influência no tamanho, no volume deste núcleo por essa medição. Depois a gente fez uma reconstrução em 3D para fazer essa medida no núcleo, e isso mostra então que esse efeito, né, do ibuprofeno nesse período crítico levou a essa incompleta masculinização, já que esse núcleo é super importante para a masculinização do hipotálamo. Tá? Já estou finalizando. Tá? Bom, outro trabalho que a gente fez foi utilizando a venlafaxina. Então, a venlafaxina é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, um antidepressivo, e ele é muito utilizado por mulheres com depressão pós-parto, principalmente. Por isso que a gente pegou esse medicamento para avaliar, né, durante a fase da lactação, onde ocorre a maioria das depressões ali da mulher, que é pós-parto. E a noradrenalina, por que a gente, na verdade, a serotonina, né, por que a gente quis avaliar isso? O que será que um antidepressivo que aumenta a quantidade de serotonina ali livre, porque ela inibe a recaptação, então eu vou ter mais serotonina disponível, o que isso poderia interferir ali no processo de diferenciação sexual hipotalâmica? Então, alguns trabalhos começaram a demonstrar que a gente tem no rato, principalmente nessa fase aqui, ó, na fase pré-natal, altos níveis que são transitórios de serotonina, bem que coincidem ali exatamente com o período crítico, essas flutuações de serotonina. Então, quer dizer, deve ter alguma regulação aí, né? Então, realmente tem. Então, a serotonina, ela acaba regulando todos esses processos ali e acabam atuando no processo de diferenciação sexual hipotalâmica. E é isso que a gente fez, a gente tratou os animais aqui também durante... Aqui foi só na lactação, então a gente pegou só o segundo pico de testosterona. E nesse trabalho, o principal resultado que a gente teve não foi no comportamento sexual, foi no comportamento que a gente chama de play behavior, que é o comportamento de brincar que o animal tem durante a sua infância e adolescência. Então, esse comportamento de brincar deu alterado. O animal não brincava tanto. E o que seria esse comportamento aí que a gente avaliou? O macho, ele tem esse comportamento muito mais, muito aumentado se a gente comparar com a fêmea. Ele brinca muito. Se eu colocar duas fêmeas ali, elas ficam mais quietinhas. Agora, se eu colocar dois machos, eles brincam muito. E esse comportamento de brincar, play behavior, né? Então eles lutam, um cheira o outro, eles rolam, né? Então são vários parâmetros que a gente analisa, a gente senta ali e fica analisando como que eles estão brincando, eles estão ativos ou não ativos. E esse comportamento, ele acontece normalmente no rato com 40 a 45 dias de idade. É aqui que a gente faz essa avaliação desse comportamento. Para exatamente ver, né, porque esse comportamento, ele acaba sendo um modelo interessante para a gente estudar o desenvolvimento social e tem tudo a ver, né? Esse comportamento seria aquele primeiro comportamento meio que social do animal. É esse comportamento que vai preparar esse animal para a vida adulta, para o comportamento sexual e para outras características que são importantes relacionadas à parte do neurodesenvolvimento. Então é um comportamento crucial e é uma ferramenta interessante para a gente avaliar. E esse comportamento, né, o play behavior, foi avaliado, foi associado esse comportamento com autismo. Então, por exemplo, vários trabalhos mostram que o rato, né, que tem esse comportamento típico, né, ou semelhante ao que seria do autismo, eles têm um comportamento baixo ali social. Então, eles brincam pouco, que é o que a gente percebe nas crianças autistas, né? Elas têm o quê? Uma interação social baixa. E isso
mostra que ele é importante, é um modelo interessante para a gente avaliar drogas que podem interferir ali no autismo. E a gente sabe que o cérebro masculino ele tem uma chance de desenvolver autismo maior do que a fêmea. E tem trabalhos que mostram, que é bem interessante, que se eu masculinizar o cérebro da fêmea, ela fica com a mesma probabilidade de desenvolver o autismo do que o macho. Mostrando que o cérebro, né, a gente sempre fala que o cérebro do macho é inflamado, até por conta da prostaglandina, um cérebro mais inflamado. E esse cérebro mais inflamado, ele desenvolve mais doenças neurodegenerativas, doenças neuropsíquicas, do que o cérebro menos inflamado, que seria da fêmea, tá? Então, esses resultados aqui que a gente obteve nesse trabalho com esse antidepressivo, a gente teve algumas alterações comportamentais, nossos animais foram menos ativos. Isso foi bem interessante, a gente não teve alteração comportamental, sexual, mas tivemos alterações nesse comportamento de brincar, que é interessante aí, tá? Bom, para finalizar, né, a nossa apresentação aqui, eu só queria deixar, né, como conclusão, que a gente tem várias manipulações que a gente pode utilizar, vários modelos para tentar alterar esse pico de testosterona, e que essas manipulações, elas são interessantes porque ajudam a gente a entender os mecanismos que estão envolvidos nessas diferenciações sexuais no cérebro. E isso é importante. Por que é importante a gente entender? Porque a gente consegue perceber que várias doenças elas são prevalentes em um sexo por conta dessas diferenças sexuais. E dessa forma, acho que, né, como a gente está falando de doenças, né, prevalência de doenças, entendimento de doenças, acho que quanto mais a gente entender a ação desses hormônios nessa fase do cérebro, é importante, né, que a gente tenha esse entendimento aí bem claro. Tá? E tem muita coisa para se investigar. Isso que é interessante, porque, como eu falei, tem muitos mecanismos de ação do estradiol, cada área do cérebro ele atua de maneiras diferentes, então não falta trabalho para a gente investigar, tá? Então, agradecendo, então, né, nossos financiadores, né, FAPESP, ECAPS, a Unesp, né, que nos dá sempre a possibilidade de continuar nosso trabalho, nossos alunos, né, então, tem uns alunos que desenvolvem, as meninas, né? Eu sou a menina que veio no laboratório, não sei porquê, né? Mas eu tive algum menino interessado aqui, a gente abre também para os meninos, tá? E muito obrigada aí pela paciência de ouvir essa apresentação. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora, pela excelente palestra. A gente abre para as perguntas agora. Alguém? Professora, uma bela apresentação. É mais uma curiosidade. Quando vai observar o comportamento do macho, o sexual, é um observador só? Ou você não sabe se é um macho tratado, controle? Como que funciona essa observação para não ter interferência, né, pessoal? Então, normalmente, às vezes a gente faz isso que você falou, as regras, né? É bem interessante você não saber quem é quem. Então, por exemplo, a equipe vai lá, a gente trabalha geralmente em várias pessoas. Então, a pessoa vai lá, monta para você e a pessoa vai lá observa, né? Que é interessante isso que você está falando, né? Porque a gente sempre tem a tendência a ver coisas, ainda mais no comportamento, né? Que acha que é, acha que não é, mas isso é interessante, você ter fazer as cegas, tá? Não sei se eu te respondendo, só isso? Mais alguma coisa? O Ellerson? Muito obrigada. Está esperando seu momento? Professora, parabéns pela palestra. No meu modelo experimental, o que a gente percebe, né, na desnutrição materna é que ela aumenta o estrógeno em útero. A
partir do 20º dia de gestação, do 19º para o 21º, ela tem uma estrogenização em útero. E depois, em vários momentos, né, no dia pós-natal 10, 21, sempre o estrógeno está aumentado. Eu não sei, tipo, ao certo, mas e aí a gente observa uma série de alterações. Na morfologia prostática, a gente encontrou câncer, não acha? Será que aí é mais uma reflexão? Será que esses mecanismos, né, de diferenciação estão afetados também por conta dessa desnutrição? Então, a desnutrição, né, até vocês que trabalham com isso podem me dizer um pouquinho melhor. Ela também é estressante, né? Sim. Então, todo o fator que leva ao estresse também pode levar à alteração hipotalâmica. Então, o estresse é um modelo também, né? Então, a desnutrição estressa, então vai aumentar cortisol inibe testosterona. Então, pode ser que só pelo estresse, a desnutrição, isso leve a essas alterações. Sim. Que é uma coisa a mais, né? Daí você nota ainda, além do estresse, a estrogenização, aumento de estradiol. Testo e estradiol. E a fêmea pode estar alterada, né? Porque a testo, se aumenta o testo, a fêmea está alterada. Porque o estradiol ainda não consegue entrar no cérebro, né? Ele entra como testosterona, mas se eu tiver uma grande quantidade de estradiol, talvez a quantidade, por exemplo, da alfa-fetoproteína não seja suficiente, né? Então também pode levar a alterações aí na fêmea, por conta disso, né? Interessante. Tem que olhar para as fêmeas. Bom, mais perguntas? Só quer olhar para os machos? Vamos. Arielle, parabéns, que trabalho mais lindo, amei. Obrigada. Eu já te convidei, né, para ser fiel do OCAD. Sim. Nós não temos alguém que fale sobre isso em hoje, todas as partes que nós tivemos. A gente não teve nenhuma sobre isso. Muito bonitos os resultados. Inclusive é algo que está presente, então, provavelmente todos os modelos que a gente faz, modelos de estresse, de restrição proteica, né, ou de restrição alimentar. Geralmente o macho ele, é mais suscetível à programação do que a fêmea, então a gente estuda muito macho. Só que agora existe todo um estímulo para a gente passar a estudar fêmeas também. Isso é uma programação, né? É programação, exatamente. Isso é importantíssimo. Eu nunca vi trabalhos, palestras sobre isso, né? Até queria te convidar já. Tá aceito. Para ir para Búzios, tá aceito. Para Búzios, é porque... Ela está no simpósio. Ela está? Mas quanto tempo ela tem para falar? Paty, ela sai daqui filiada, hoje eu não saio. Eu fico mesmo, Búzios. Ó, agora aqui você pode entrar aqui, ó, até com Pix. Então, Arielle, sabe por quê? Vamos ver isso, só porque eu acho que esse assunto merece uma palestra só disso, para você falar sobre isso, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. E importantíssimo, muito, muito importante dentro da programação. Sim, e acho que ainda mais essa história das doenças, né? Acho que isso é que antes não se falava muito das doenças. Eu lembro quando eu comecei a estudar essa área, não se falava muito. Agora, autismo, várias doenças psiquiátricas, está muito relacionado a isso, né? E também da sexualidade. Isso também da sexualidade. Muito importante, lindo esse trabalho, adorei. Obrigada. Então, vamos ver isso, se dá para colocar numa conferência só dela, para chamar atenção para esse assunto. 50 minutos. Acho que porque é legal você apresentar tudo isso mesmo. Tá linda a sua apresentação. Adorei. Obrigada. Você quer falar?
para a Bem. apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. Você falou bastante sobre essas fases, né, na diferenciação da sexualidade em relação a ratos. Eu queria saber, como eu trabalho com candomblé também, né, no modelo de gestão protecional, eu queria saber se tem alguma diferença disso. É muito semelhante. Bem semelhante. Sim, Entendi. praticamente igual. Tá. Agora, que tem muitos trabalhos bem interessantes é com moscas, né, com a drosófila. Tem bastante coisa legal. Outra pergunta. Eu queria saber qual que é o papel da glia, né, nesse processo. Existe um papel? Da glia? De astroses, micróbios, Sim. né, durante esse processo. Sim. Até tem trabalhos que vem bem essa parte do sistema imune, também na diferenciação, né? Da micróbia, das células dos astrócitos. Então eles têm muito assim, não sei se é isso que você está perguntando, né? Mas toda essa parte hormonal interfere muito ali nessas células e é o que faz, às vezes, com que por exemplo, se a diferenciação acontecer, isso pode levar a uma resposta imune maior ou menor. Então tem vários trabalhos que apontam para isso, né? Então toda essa parte do sistema imune relacionado também ao processo de diferenciação sexual. Você viu os astrócitos que eu mostrei ali, né? No macho, da fêmea?